Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 035 de Física, preparatória para o concurso da Transpetro 2023. Então vamos lá? Vamos trabalhar com os espelhos esféricos. Do lado esquerdo, nós temos um exemplo de um espelho esférico côncavo. Veja bem a formatação dele. Nós temos que a parte espelhada está para dentro, aqui do lado direito. E a parte fosca, a parte não espelhada, está ali do lado esquerdo. No espelho esférico convexo, ele é do tipo uma bola de árvore de Natal. Então nós temos aqui que a parte espelhada está aqui deste lado e a parte não espelhada do lado direito. Não obrigatoriamente esquerdo-direito, mas a gente tem que ver que no espelho esférico convexo, a parte espelhada é aquela que reflete luz e é sempre do lado de fora. Do lado de dentro nós temos a parte do papelão, a parte fosca. E nós temos aí no centro uma fonte de luz e os raios de luz entrando paralelo ou passando pelo centro do espelho. Nós vamos ver tudo isso em detalhe. Aqui nós temos de novo os espelhos esféricos côncavo e convexo. Aqui nós temos o centro do espelho, que tem um raio R, o vértice do espelho, nesta posição, que atinge o chão, que a gente chama de eixo óptico, por onde o espelho passa, é chamado de vértice. Nós temos ainda o foco, que fica entre o centro e o vértice do espelho. Aqui do lado esquerdo nós temos um exemplo de espelho esférico côncavo, e do lado direito do convexo. Agora nós vamos ver como se dá o raio de luz quando atinge o espelho. No caso de um espelho esférico côncavo, o raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, que seria o eixo horizontal, incide paralelo, ele bate no espelho e volta passando pelo foco. No caso do espelho esférico convexo também, o raio incide paralelo, ele passa pelo prolongamento, ou seja, ele não pode entrar para a parte de dentro do espelho, ele bate no espelho e volta. Então, ele incide paralelo, bate no espelho e volta. De tal maneira que o prolongamento do raio de luz passa pelo foco, como você está vendo aí na imagem. Uma outra propriedade do espelho esférico é que o raio de luz que passa pelo centro do espelho, ele bate no espelho e volta passando pelo centro. Aqui está o centro do espelho. Incide pelo centro, o raio de luz volta passando de novo pelo centro do espelho. Aqui nós temos as mais variantes, as mais diferentes possibilidades. Então você tem o raio de luz incidindo paralelo à linha CV, né, ao eixo óptico, incide paralelo, bate no espelho e volta passando pelo foco, como você vê aí o raio de luz MF. Analogamente, incide pelo centro, ele bate lá no ponto M e volta passando pelo centro C. Um outro raio de luz que passa pelo vértice, como não está produzido aí na imagem, eu vou fazer agora. Incide passando pelo vértice, ele bate no espelho e volta com o mesmo ângulo, de tal maneira que este ângulo é igual a este ângulo. Agora nós vamos trabalhar com o tamanho do objeto que está na frente do espelho. Eu posso ficar na frente de um espelho e ver minha imagem invertida, a minha imagem ampliada, real ou virtual. Tudo isso a gente vai ver. Ou não ver imagem nenhuma, que a gente chama de imprópria. Tudo isso é possível, você ficar na frente de um espelho e não ver a sua imagem. Tudo isso é possível no espelho esférico, tanto côncavo quanto convexo. Agora nós temos aí o objeto de tamanho A. Então, aqui particularmente, nós temos que o I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto. Esta é a designação que a física usa, I para tamanho de imagem e O para tamanho de objeto. A imagem de um objeto no espelho esférico côncavo é dado por essa expressão aí, essa imagem. Você precisa de 2 raios de luz para poder formar a imagem. Então, por enquanto, a gente não está vendo a imagem. A gente só está vendo o seguinte: incide paralelo, passando por cima do objeto, pelo ponto A, bate no espelho e volta pelo foco. Analogamente, se o espelho for convexo,
ele incide paralelo, passa por cima do objeto neste ponto A, incidindo paralelo, bate no espelho e volta, mas o prolongamento do raio de luz, não o raio de luz, mas o prolongamento, o prolongamento passa pelo foco. Este tipo de configuração vai produzir uma imagem virtual. Aí tem uma outra expressão também para o aumento linear transversal, que é chamado de I sobre O, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Nós estamos vendo aí, AB é o tamanho do objeto e B', A', o tamanho da imagem. Como você pode ver, a imagem deu menor, deu reduzida e deu invertida. Então, O é o tamanho do objeto, que é dado pelo tamanho AB, na figura. Nós temos que o tamanho da imagem é A'B', está ali. Então, a imagem é real, porque ela se dá na frente do espelho, é a imagem real. A imagem é reduzida e ela é invertida. Então, você nessa situação, na frente de um espelho côncavo, como é o caso aí, você teria a sua imagem invertida. A equação de Gauss, muito importante, que relaciona a distância focal, que é a distância do F até o C. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é a distância do objeto ao espelho e P' é a distância da imagem ao espelho. É o que está escrito aí. F é a distância focal, P é a distância do objeto ao espelho e P' a distância da imagem ao espelho. Outras fórmulas importantes. O aumento linear transversal, o aumento A, que é o I dividido por O, pode ser escrito também como F dividido por F menos P, onde F é a distância focal e P é a distância do objeto ao espelho. Uma outra expressão também importante é que o aumento linear transversal, o A, que é a razão entre o I sobre o O, ela pode ser escrita também como menos P' sobre P, onde P' é a distância da imagem ao espelho e P a distância do objeto ao espelho, como está escrito aí. Agora, nós vamos fazer um exercício que caiu no concurso da Petrobras para operador em 2010. Um objeto é colocado a 20 centímetros de um espelho, produzindo uma imagem invertida 50% maior que o objeto. Calcule a distância focal do espelho. Trata-se de um espelho côncavo, convexo ou plano. Plano não pode ser, porque no espelho plano, você fica na frente do espelho, a sua imagem é do mesmo tamanho do objeto. O objeto é do mesmo tamanho que a imagem e é igual a O. Não é o caso aí. A imagem ela é 50% maior que o objeto, logo o espelho não pode ser plano. Então a gente já está descartando essa possibilidade. Ou ele é convexo ou ele é côncavo. Particularmente para um espelho esférico côncavo, nós temos essa situação. O raio de luz incide paralelo por cima do objeto, bate no espelho e volta passando pelo foco. Incide passando por cima do objeto e passando também pelo vértice, é onde o espelho toca o chão. Passa pelo vértice, ele volta com o mesmo ângulo, como você pode estar vendo aí. Aí também tem a situação de incide pelo centro e volta pelo centro, mas aí não está representado. Então, quanto é o aumento linear transversal? É o I sobre O. Ele pode ser escrito como sendo F dividido por F menos P. E ele fala que esse aumento é de 50%. 50% significa que ele é o tamanho dele aumentado de 50%. Por isso que fica 1,5, que seria 1, que é 100 sobre 100, mais 50%, que é 0,5. Portanto, dizer que alguma coisa aumentou 50% é escrever que ela ficou 1,5 vezes maior. Isso é o A. Ele é F dividido por F menos P. Mas ele fala nesse exercício que o P é 20. O que é P? A distância do objeto ao espelho. O objeto é colocado a 20 centímetros do espelho. Portanto, o P é 20 centímetros. Muito bem. Com essa equação aí, a gente multiplica em cruz e pode achar o valor de F, que é o problema, que o problema está pedindo. Então, vai ficar 1,5 vezes F e 1,5 vezes 20, subtraindo um do outro, e igual ao lado direito, que fica o F. Bom, eu vou passar 1,5 vezes 20 para o lado direito e o F para o lado esquerdo, vai ficar 0,5F, que é o resultado de 1,5 menos 1, dá 0,5F. E o 1,5 é 3 sobre 2, né? Então fica 3 vezes 20, dá 60, dividido por 2, dá 30. Eu passo 30 para o lado direito e o resultado fica
0,5F igual a 30. No entanto, você tem que entender que esse 0,5 ele é 1 sobre 2. Então, eu passo 2 vezes 30, dá 60. 2 vezes 30 é 60. Portanto, o foco é 60 centímetros. Muito bem, esse é um exercício típico de concurso que envolve espelho esférico. Então, vamos fazer um breve resumo. É importante que você entenda que esse espelho do lado esquerdo, onde a luz bate e volta, nós temos um exemplo de espelho esférico côncavo. Já do lado direito é o espelho esférico convexo. No espelho esférico côncavo, a parte espelhada fica ali, do lado direito, e a parte fosca fica do lado esquerdo. Apresentando agora para você o espelho esférico convexo. É o tipo bola de árvore de Natal, onde a parte espelhada está do lado de fora, ali à esquerda, e a parte fosca está ali por dentro. Muito bem, é importante que você saiba diferenciar um espelho esférico côncavo de um convexo. Bom, chegamos ao fim da aula 035. É importante você entender essa equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que o aumento linear transversal I sobre O também pode ser escrito como menos P sobre P', entre outras equações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seus comentários também e também sua solicitação de exercícios. Um abraço a todos e até mais!